tudo bem? Espero que todos estejam aí ansiosos, né? Mas mesmo assim se cuidando, ansiosos pela vacina, ansiosos para que a nossa vida, né, volte assim, parcialmente ao normal, porque voltar àquele normal que tínhamos, não se tem nem noção quando vai ser possível, né? Então que a gente não se perca, assim, não abandone o foco da fé e da esperança. Espero então que eu esteja aí chegando, conversando com vocês, com todos gozando de saúde e de esperança acima de qualquer coisa. Então vamos dar continuidade ao livro, ao estudo do livro Nosso Lar, né? Capítulo 41, Convocados à Luta. Esse é um capítulo assim que deixou a gente, né? Deixa a gente muito triste, né? Porque ele vai tratar sobre o assunto da guerra. Então nós sabemos que fizemos aqui uma pesquisa histórica, né? Então, a Segunda Guerra Mundial, ela teve início em 1938. É exatamente sobre a Segunda Guerra Mundial que vai tratar este capítulo, né? A colônia toda se unindo em prol de estabelecer, assim, uma sintonia equilibrante em todo o planeta. E essa Segunda Guerra Mundial terminou em 1945. E ela vai se iniciar, assim, em 1938, exatamente quando a Alemanha invade outras nações, e até como primeira delas, a própria Polônia. E no livro a gente vai ver aí umas referências históricas. Eles vão falar sobre o Novo Mundo, que eles estavam tomando cuidado para que esses desequilíbrios não chegassem ao Novo Mundo, quer dizer, as Américas, América do Sul, América do Norte, América Central. E eles também falam no capítulo sobre a Península Ibérica, procurando também resguardar a sintonia do país, né, ali da América, da Península Ibérica, que no caso seria Portugal, tá? Então, depois dessas referências históricas, vamos dar aqui uma resumidinha nesse nosso capítulo. Ele vai descrever os efeitos tanto moral, né, quanto social das vibrações da Segunda Guerra Mundial em nosso lar, de que forma que essas vibrações desequilibrantes estão atingindo a colônia, poderão atingir a colônia, poderiam atingir a colônia, e como seus habitantes podem se unir em pensamento para barrar essa influência negativa. E conclama, né, exatamente por isso, eles conclamam a todos para se manterem calmos e confiantes, dignos das bênçãos do Senhor. Isso a gente traz para a nossa vida, em situações de desequilíbrio, de estresse, em situações, essa mesmo que nós estamos passando atualmente, né, da pandemia. Não adianta a gente ficar desesperado, entrar em desequilíbrio absoluto. A gente tem que manter a calma e a confiança realmente. Então, em setembro de 1939, é quando começa ali, né, a comunicação com a colônia Nosso Lar. A colônia sofre as consequências das vibrações inferiores originadas pela confrontação bélica entre as nações japonesa e os países europeus. Tobias informa que os espíritos superiores consideram as nações agressivas como desordeiras, né? Porque sempre alguém vai ter que dar aí o primeiro passo nesse confronto. E o ideal é que se opte sempre pela conversa, pela comunicação, pelo acordo, pelo estabelecimento da paz, né? E buscam reprimir suas atividades criminosas. Os espíritos procuram sempre intuir o homem a não tomar essas atitudes drásticas, buscar sempre o diálogo e o acordo. O país que inicia a guerra paga um preço doloroso pelas vitórias temporárias que lhe agravam a ruína, que aquilo que dizima as criaturas, que traz, né, uma desestabilização. É claro que isso não é uma vitória definitiva, é uma vitória temporária. Muitas lutas de poder, lutas econômicas. Então, isso não traz nenhum equilíbrio para as nações que tomam essa atitude, né?
e que transformam os agressores em núcleos de atração das forças do mal, porque esses irmãos, né, que estão em posição de liderança e tomando essas atitudes, eles vão abrir sua mente com as vibrações do ódio, do desequilíbrio, do desejo de poder, da ganância, da vingança. Então, faz com que as forças do mal possam atuar sobre eles. Onde suas coletividades se convertem em autômatos dominados pelas legiões infernais. Claro que os irmãozinhos em desequilíbrio, os irmãozinhos que ainda estão em atitude de total, né, desconhecimento da palavra de Deus, desconhecimento da destinação do ser imortal, eles se comprazem com esse desequilíbrio que assola as nações e vão atraindo realmente as pessoas que abrem canais de sintonia e de afinidade. Logo após os primeiros bombardeios na Polônia, ouve-se o clarim convocando moradores de nosso lar aos serviços de socorro à terra, lembrando a urgente necessidade de preservar o novo mundo, o que eu falei que seriam as Américas. No céu se observam vários pontos luminosos, revelando que o apelo vem de espíritos vigilantes de elevada expressão hierárquica. Então, esse clarim que é relatado aqui, que toca, é aquele mesmo que a gente vê lá no início do capítulo, quando todos são convocados para fazer aquela oração do entardecer, para poder imantar a colônia de bons fluidos, né? Então eles pedem aqui também a união de todos em pensamentos de socorro, em pensamentos de oração a Deus, pedindo o amparo, certo? E os espíritos superiores se deslocam para exatamente convocar todos os irmãos em trabalho espiritual para poder auxiliar. Tobias e André ouvem rumores em zonas mais altas da colônia e se deslocam para saber o que se passa. E observam vários grupos de moradores caminhando em direção ao Ministério da Comunicação à procura de notícias. Quer dizer, os habitantes do nosso lar, né, buscando o Ministério da Comunicação, querendo saber notícias dos seus familiares, dos seus amores que ficaram na retaguarda. Acompanhando-os, percebem que estão preocupados, quer dizer, o Tobias e o André, né? Percebem que eles estão preocupados com o aumento do trabalho no Ministério do Auxílio e no da Regeneração, que eles sabiam que com o desencarne de muitos irmãozinhos em desequilíbrio, sendo o Ministério do Auxílio e o Ministério de Regeneração a porta de entrada na colônia, eles iriam aumentar o fluxo ali, né, de trabalho para eles. Um dos transeuntes assegura ao companheiro que o aumento de trabalho é uma bênção e que a doença é mestra da saúde, o desastre da ponderação. Quer dizer, em momentos de doença é que nós vamos valorizar, né? Vamos buscar, vamos agradecer a Deus o tempo e agradecer a saúde que temos ou tivemos ou que possamos vir a voltar a ter, né? E o desastre é a mestra da ponderação. Em movimentos de desequilíbrio absoluto, aí mais do que nunca nós temos que nos manter, né, equilibrados, ponderados, calmos, porque ninguém resolve nada na explosão, né, na agressão. Uma jovem, né, eles ficam ouvindo a conversa, e uma jovem teme que seu ex-marido desencarne logo em função da guerra e que ela tenha que aceitá-lo novamente ao seu lado. E sua companheira assegura que ele será barrado no umbral por ter sido um marido imprudente, né? Quer dizer, ele continuaria retido um pouco no umbral para poder se reequilibrar e ir para a parte mesmo de atuação ali da colônia, aonde acontecem os trabalhos, né? E ele também é descrito como tenha sido uma pessoa muito perversa. No Ministério da Comunicação, ouve-se pelos altos-falantes a palavra do governador,
rogando a todos não se entregarem ao desespero, para serem dignos do clarim do Senhor. E adverte que a aflição não constrói e a ansiedade não edifica. Então a gente ressalta essa palavra para trazer para as nossas vidas, para servir para nós como uma lição, tá? Um alerta. A aflição não vai construir nada, nós vamos tomar decisões no nervoso ali, no desequilíbrio da questão. E a ansiedade não edifica, quer dizer, não conseguimos refletir, processar, raciocinar, né? Então, procuremos sempre nos mantermos calmos e tranquilos. Claro que a gente sabe que não consegue, mas que a gente tenha sempre esse sinalzinho vermelho para na hora da aflição ele tocar e a gente se conter, tá? E aí, como referência, né, esse capítulo é um capítulo com referência histórica, mais ou menos, algumas coisas como eu já relatei, e a gente pode pegar como referência na codificação o Livro dos Espíritos, a pergunta 742, está aqui, ó. O que é que impele o homem à guerra? Então, a resposta dos Espíritos a Kardec é predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e transbordamento das paixões. No estado de barbárie, os povos um só direito conhecem, o do mais forte. Por isso é que, para tais povos, o de guerra é um estado normal. À medida que o homem progride, menos frequente se torna a guerra, porque ele lhe evita as causas. Procura, né, fazer aquilo lá. Não se construir nada na aflição e não edificar nada na ansiedade. Fazendo-a com humanidade quando a sente necessária, não é isso? Essas causas, os acordos, as conversas e os entendimentos entre as nações. Quer dizer, quanto mais o homem evoluir, propensão maior teremos de que tudo possa ser resolvido através da amizade e do interesse comum para preservar a vida e preservar os países do planeta. Nesse mesmo referência da lei de destruição, né, do Livro dos Espíritos, na pergunta 743, da face da Terra, algum dia a guerra desaparecerá? Resposta, sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Nessa época, todos os povos serão irmãos. Esperamos, né? Tenhamos fé que isso virá a acontecer com certeza absoluta. Então, uma coisa está atrelada à outra. Quanto mais o homem evolui, menos necessidade de confronto ele terá. Temos também no livro Tempo de Renovação um pensamento, né? Uma mensagem muito interessante sobre a guerra. As guerras, como todo tipo de violência humana, individual ou coletiva, não são resultantes da vontade de Deus, mas sim expressões do egoísmo e do orgulho imperantes nos mundos atrasados como o nosso. Quer dizer, a guerra ela não é institucionalizada por Deus, não obedece à vontade do Pai. A vontade do Pai é sempre a paz. Mas é o que? Resultante do egoísmo, a disputa de poder, né? Da ganância, essas coisas todas, tá? O orgulho. Então, essa referência é muito bonita, muito interessante para nós. E o que a gente tem que tirar também aí de ensinamento desse capítulo? A necessidade da fé em equilíbrio, a necessidade de fé e equilíbrio em situações extremas. Se nós normalmente já temos que viver imbuídos na fé, na esperança, e devemos ser pessoas equilibradas, não deixarmos nos desestabilizar, em situações aflitivas, essa necessidade se torna ainda mais premente, tá? Necessidade de paz e entendimento entre as nações. Todos nós somos filhos de Deus, todos nós somos irmãos. Então, que possamos viver assim, a partir desse entendimento, né?
o atendimento aos necessitados, que a gente sabe que a colônia ela pulsa de trabalho, de cooperação, de auxílio, e a prudência sempre na hora de tomar decisões, na hora de fazer qualquer coisa na nossa vida. Nós não podemos nos deixar levar pelo momento, né? Nós temos que ponderar, temos que processar, como está lá no Evangelho, compreendereis porque apreendereis. Então a gente tem que aprender, processar aquele momento para depois poder, né, expelir alguma reação ou tomar alguma atitude. Então assim a gente termina aí o capítulo 41, que fala sobre a guerra. Um assunto, né, que devemos tentar banir das nossas vidas. Obrigada, gente. Fiquem com Deus.